Agora, vamos catar as provas rurais. Oxi, vamos fazer dinheiro, galera. Porque aqui, quem sabe, aposentadoria híbrida é muito legal. Eu adoro, né? Porque assim, aposentadoria híbrida, por idade, né? A pessoa por idade, ela vai lá, comprova a idade, e só com os documentos rurais você já consegue fazer esse reconhecimento. O que é aposentadoria híbrida, basicamente? Eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, falando sobre o tema, mas é assim, o cara trabalhou na roça durante 1000 anos, e ele veio pra cidade, trabalhou um ano aqui, 6 meses, 5 meses, um ano, enfim, 2. E ele fala assim, ó, doutor, eu trabalhei só um ano aqui, tenho só um ano pago, e eu não consigo me aposentar porque eu não tenho carência. Eu tenho um ano pago só, não tenho o que fazer. Aí ele passou por vários advogados, todos falaram, não tem carência, não dá e tal. Inclusive, tinha um juiz que dava curso falando que só poderia, né, se fosse imediatamente. Então ele saiu da roça e foi pra cidade. E isso foi afastado. Então, se a pessoa não precisa estar na roça, teve que imediatamente ter vindo pra cidade, né, um lapso temporal baixo, pra conseguir essa aposentadoria híbrida. E tinha juiz, que era, né, tinha um posicionamento dele, dando curso falando isso. E mesmo assim, eu pensei, não vou ir atrás disso, não, vou tentar, né. E daí, ganhei a aposentadoria da minha sogra, acredita? Então, ela passou por vários advogados, não conseguia se aposentar, inclusive tava pagando INSS, mas não ia conseguir ter direito. E eu falei, não daqui, senhora, que eu vou tentar pra você. E aposentei minha sogra. Então, se você tem uma sogra nessa situação, faça isso com ela também. Ela vai te amar, mesmo que ela te odeie. Ela vai passar a te amar, tá? E a minha sogra sempre me amou, porque eu sou muito querida, né? Então vamos pra aula, que as provas rurais são muito interessantes. E você vai ter casos práticos, que pode ser que alguns processos passaram na sua mão e você deixou de escapar. E pode ser que algum colega seu deixou de escapar, caiu no seu escritório, e você não vai deixar escapar. E isso aconteceu também no caso prático que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, um exemplo de caso aqui pra vocês. Uma pessoa com 69 anos não se aposentou porque foi lá no advogado falou que não dava. E aí, 63, 73, ela trabalhou na roça, ela não era casada ainda, não morava com os pais. E depois ela se casou em 73 a 75, ela estava com o marido. Lá na zona rural, ela trabalhou um pouquinho como professora 2 anos, depois voltou pra roça ali, trabalhou em casa. Depois ela trabalhou de assistente no hospital, mas bem pouquinho, 2 meses, não aguentou, tava acostumada a trabalhar na roça, voltou pra casa e trabalhou até 31 de outubro, que é a data limite pra reconhecimento temporal, sem indenizar. Posteriormente, posso reconhecer? Posso! Tem gente que acha que não, mas o que aconteceu? A partir daí você reconhece, mas precisa indenizar. Então, se você quiser reconhecer dia 1º de novembro de 91 até 95, posso? Pode, mas você precisa fazer a indenização, tá? Então, é importante falar sobre isso, porque às vezes você esquece. E tem advogado, às vezes, que não presta atenção, que coloca até 91, né? Ah, pode reconhecer até 91. Ele vai lá e bota a data final aniversário da pessoa. Não é o aniversário, é a lei, tá? É a lei. Então não esquece disso. E o que é importante aqui? Nós precisamos notar que antes de casado, o grupo familiar era os pais, e depois de casado com o marido. Antes, documentação dos pais servirá, depois documentação em nome do marido servirá, tá? Então, mas o marido estava com o nome do documento das terras do pai dele junta o que tu tiver, alega, olha, essa documentação é do marido, mas ele estava nas terras do pai, trabalhava em regime de economia com os pais dele, então você vai ter que argumentar. Importante, divisão dos períodos e documentação relativa a cada período. Quais documentos solicitaram? Matrícula de imóvel, entrevista oral, inclusive de processo do pai e da mãe, então pai e da mãe dela antes de casada, pai e mãe dele antes depois de casada, entendeu? Então, essa é a sua visão. Divisão dos períodos quando acontecer isso, não é muito comum, normalmente você vai usar a documentação só dos pais, mas hoje eu trouxe um caso mais amplo pra você ter uma visão diferenciada pra não fazer burrada, porque se você bater somente em documentos do pai dela, ia dar problema que você não ia reconhecer até 91. Comprovantes de aposentadoria, né, os processos que você vai pedir cópia, daí precisa do número do benefício pra pedir cópia, declaração de testemunha, notas, blocos, recibos de produção rural, declaração de dispensa, que eu já falei, né, do exército, declaração escolar, tudo que consta, profissão do pai como agricultor, você junta. Era muito comum também na época constar a profissão da mãe como autônoma, porque em algumas regiões eles tinham vergonha de dizer que era um agricultor, que trabalhava na lavoura, e pode conter, mas você justifica daí, né? Ideal. Se constar pai como lavrador e a mulher como autônoma, e você tá tentando pra mulher, você fala que ela colocou ali porque tinha vergonha, que era preconceito na época, enfim, alguma alegação, mas que ela era casada com eles tinham um regime de economia familiar, inclusive com outros documentos subsidiando isso, testemunhas você pode usar para subsidiar essa fundamentação, tá? Certidão de nascimento, constou profissão lavrador, uma por ano, pode juntar, veremos que o entendimento é até 7 anos, né? Mas via de regra eu costumo juntar uma prova por ano pra não dar problema. O máximo de provas que eu conseguir, certidão de casamento, ficha de mais CCIR, né? Que é o certificado de cadastro do imóvel rural, ITR, comprovando imposto territorial rural, a declaração do ofício 48, eu junto ela física, ainda mais dá pra fazer ela online, né? Eu prefiro fazer física, tá? Eu tenho o modelo dela física e eu vou juntar no vídeo, eu utilizo física. Pega a assinatura dele pra depois também, não dá problema. Fichas de vacinações. Você pode fazer também a correção dos cadastros das bases governamentais, porque hoje é automático, um robôzinho tá cruzando os dados de inúmeros cadastros rurais que existem e a concessão desse período vem automaticamente, tá? Mas eu não gosto de fazer isso porque, uma que eu gosto de comprovar mais períodos do que normalmente são reconhecidos e para também a fins de constituição de atrasados, eu acho mais justo. Eu já vi advogado fazendo a correção da base de dados, conseguindo benefício para a pessoa imediato, mas com inúmeras situações que precisava corrigir CNIS, corrigir tempo especial, entre várias outras, que poderiam aumentar o salário de contribuição. E se no caso do seu cliente tiver uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, pode ser interessante. E ele ia lá e cobrava tipo 6, 7 benefícios da pessoa, não sei de que forma, parcelado, porque assim nem atrasados daria. Então, ao meu ver, a pessoa ficar 7 meses sem receber pra te pagar é meio complicado. Mas eu vou transformar esse valor de 6 benefícios, vai dar em torno de uns 10 mil aí, mensal, R$ 300 por mês vai pagar. Pô, pode ser que dê certo, mas eu não gosto muito, tá? O que eu faço? 30% de atrasados, não podem ser inferior a 12 meses, tá? De benefício, 30% sobre os 12 meses. Então, se a pessoa receber, só pra você entender, R$ 1.000, tá? Eu entrego o benefício hoje, ela ganhou. Eu vou ter 12 mil reais pra receber. Se o benefício for R$ 1.000, em um ano, em 12 prestações, vai dar 12 mil. Eu tenho direito a 30% desse valor. Ao meu ver, 30% da renda oferida em um ano dessa pessoa é justo. E o que eu poderia fazer? Isso como tabela mínima, tá? E se eu entro com um processo e fica correndo 10 anos? Eu trabalhei 10 anos. Então 30% sobre os atrasados até o recebimento, tá? Então só pra você entender bem como que eu acho que é mais justo essa situação, mas cada advogado trabalha da forma que é, né? Eu sempre acho que eu não posso ver as custas do cliente, eu tenho que fazer o melhor pra ele e ter o meu trabalho reconhecido também. Afinal, você está pagando custo pra se atualizar e você tem muito estudo pra fazer ele ganhar o benefício dele. Quer se aprofundar no direito previdenciário? Abaixo deste vídeo, a indicação do curso previgest.com.br e você também pode fazer a inscrição no grupo do WhatsApp para trocar experiências, manter-se atualizado sobre os conteúdos do curso e também sobre novas atualizações de vídeos no YouTube.